Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa meditação de hoje, teremos mais uma dose de exortação, que é estímulo à fidelidade e à diligência no ministério. É como a vacina Sabin. O vírus do mal está ali e estas palavras são preventivas contra o mal do engano. Essa exortação é estímulo de uma pessoa muito motivada, apesar das dificuldades, no seu serviço a Deus. Então, Paulo, dizendo a Timóteo, nos fala assim, no capítulo 4 da primeira carta, versículos 6 ao de número 16, onde lemos: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para este fim que labutamos, que trabalhamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão, torna-te exemplo dos fiéis, na palavra, no proceder, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Esse é um texto clássico, é um texto de fechamento de tudo aquilo que foi ministrado anteriormente nesta carta. Expondo tudo aquilo, todas as recomendações de Paulo a Timóteo, Paulo diz: você será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Timóteo é um testemunho que a seriedade para com as coisas de Deus não tem necessariamente a ver com idade, mas com atitude. A atitude de exercitar-se na fé, naquilo que é bom, e rejeitar as fábulas profanas, os maus ensinos, as conversas fiadas para boi dormir de velhas caducas, as mesmas a quem Paulo recomendou que estivessem caladas na igreja. Não é nenhum preconceito, mas é exercício da autoridade conferida com Deus para destruir as obras do mal. E aí ele continua: Timóteo, você que é jovem, que ainda tem lenha para queimar, que ainda tem força física, fortalece a você mesmo no espiritual. Porque o físico é importante, mas é pouco proveitoso se comparado ao temor de Deus que deve nortear a vida
pastoral, a vida dos presbíteros, a vida dos diáconos, das presbíteras, das diaconisas e da Igreja de Deus. Porque o priorizar destas disciplinas espirituais traz uma promessa de vida abundante que é agora, apesar do caos, apesar da apostasia e da vida que há de vir. Essa palavra que Deus ministra através de Paulo a Timóteo e à igreja é fiel e digna de inteira aceitação. É para esse fim, para esse objetivo maior que nós, cristãos, trabalhamos e nos esforçamos à exaustão, de uma maneira intensa, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo. E isso ninguém pode tirar de nós. Nós temos a salvação e temos a missão de pregar este evangelho, esta boa nova, a todos os homens, especialmente os fiéis. Ordena, sabe? O que você deve esperar do líder da igreja é que ele ordene e ensine estas coisas, nada mais do que a palavra. Sola fide é um dos temas, um dos pilares da reforma protestante que celebramos no 31 de outubro. E, mais uma vez, não permita que ninguém despreze você porque você é jovem, porque você é mais novo. Não permite a carteirada que muitas pessoas mais velhas rejeitam a mocidade e impõem seus preceitos e preconceitos de geração em geração. Mas é o seguinte, para você que é jovem e me ouve, para que você tenha autoridade para rejeitar o mal, para rejeitar os maus ensinos, você tem que ser exemplo, tem que ser padrão dos fiéis. Como? Na palavra que sai da sua boca, no procedimento, na sua conduta exemplar como filho, como crente, como cidadão, no amor. Tem que ter amor no seu coração, porque com ódio só sai encrenca. Até o reino das trevas dividido, como falou Jesus, não vai para frente. Na fé, e a fé vem do ouvir e praticar a palavra de Deus, na pureza, na piedade, no temor, na limpeza, na santidade, na separação para Deus. É isso que faz com que tenhamos autoridade para sermos luz, para sermos o sal da terra, independente da nossa idade. Principalmente os jovens, que são tão atacados pelas paixões da mocidade. E Paulo, como um pai, ele exorta o filho: até minha chegada, dedica-te à leitura, filho. Dedica, não fica aí vendo essas besteiras que aparecem por aí na roda dos escarnecedores. Tenha o seu prazer na palavra, na leitura, no ensino. Você, como pastor, tem que ter autoridade e conhecimento na palavra. Isso exige dedicação, porque a negligência nesses quesitos leva as ovelhas a se dispersarem, a enfraquecerem pela falta de alimento, pela falta da fidelidade no exercício do dom da ministração da palavra. E isso é concedido mediante profecia. Profecia aqui não é adivinhação do futuro, mas é concedido mediante a palavra de pessoas que falam em nome de Deus. E pela imposição, pela posse, pela entrega do cajado, com a imposição das mãos do presbitério. Isso não é brincadeira. E Paulo fala: medita essas coisas e ser zeloso, ser diligente, para que o teu progresso seja manifesto, seja notório diante de todos. Se você tomar cuidado, porque é facinho tropeçar, você se cuidar a si mesmo e mantiver-se fiel à doutrina,
seguindo firme nesses deveres, você salvará tanto a você mesmo, dando relevância ao seu ministério e à sua vida para a glória de Deus, como aos teus ouvintes, a igreja que o Senhor te confiou e da qual você prestará contas a Deus no tempo do Senhor, no Kairós de Deus. Então, amados, que Deus nos abençoe nesta época de tanta confusão, de tanta falsa doutrina, de tanta maracutaia, de tanto falso ensinamento, a permanecermos firmes como arautos do Rei, como pessoas dignas desta tão importante vocação de ser líderes, de sermos parte da Igreja de Deus, até que Ele volte para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.